Sejam bem-vindos ao capítulo 25 do nosso Guia da Educação Financeira. A gente continua falando sobre ações, né? No capítulo anterior a gente viu um pouquinho sobre as formas de remunerar a carteira de ações, né? Então com dividendo, juros sobre capital próprio, a própria recompra de ações, né? Também o aluguel de ações, que de vez em quando a gente pode ganhar alguma coisinha. E também a gente viu sobre os indicadores ligados ao preço e como eles são pouco importantes para quem está sempre comprando, né? Como a gente está sempre comprando, não é muito importante a gente ver indicadores relacionados ao preço na hora de selecionar uma empresa, né? Porque a gente põe ela na nossa carteira, vai comprando, a gente não sabe o preço que a gente vai estar pagando daqui a um tempo. Mas hoje a gente vai focar mais em como montar essa carteira de ações, né? E a primeira coisa é escolher. A gente precisa escolher as empresas que vão fazer parte do nosso time. E o mais importante aqui é não seguir nenhuma dica, né? Todos os investidores de sucesso, ou seja, aqueles que ficaram muito ricos, milionários, até bilionários com a bolsa, eles têm um discurso meio parecido. E todos dizem que você tem que saber os motivos que te fizeram comprar a ação de uma empresa. Por que você quis ser sócio daquela empresa? E isso não pode ser baseado na dica de alguém, no humor do mercado, porque um youtuber falou, porque alguém que você gosta falou. Porque veja, as opiniões das pessoas podem mudar e quando você não entra num ativo com certeza, convicto das razões, você provavelmente vai fazer besteira lá na frente, vai sair na hora errada, no momento de pânico do mercado você vai acabar saindo, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Compra no topo e vende no fundo. Então para você não fazer isso aí, você tem que entrar num ativo com a certeza de que você realmente quer ser sócio daquela empresa. Isso vale para os outros ativos também, mas nas ações isso é ainda mais importante. Então, você vai querer encontrar negócios que tenham lá vantagens competitivas, que você consiga identificar. Você vai querer negócios que sejam resilientes, né, que tendem a durar muitos anos. Veja, se uma empresa durar 20 anos na bolsa, você provavelmente vai ganhar dinheiro com ela. Pode ver, as empresas que estão há mais de 20 anos na bolsa, a maioria absoluta delas deu um bom lucro para o acionista, né? Lógico que você tem uma ou outra exceção, mas elas são bem exceções mesmo. Quando a empresa sobrevive muitos anos, ela provavelmente enriquece os seus acionistas. Então a resiliência é uma coisa muito importante, a habilidade que a empresa tem de gerar lucro e cada vez mais lucro, ter um bom fluxo de caixa, ter uma dívida baixa, né? Enfim, ter um balanço bom, uma boa governança, né? Isso são coisas que são muito importantes no longo prazo. Às vezes no curto prazo não importa muito, mas no longo prazo essas coisas são importantes. E como você está começando, ainda não tem ação nenhuma, você pode simplesmente ir nas melhores, nas campeãs, naquelas que não tem dúvida que são excelentes empresas, excelentes negócios e que vão continuar por muitos anos. Isso não é difícil. Claro que muitas vezes essas empresas vão estar sendo consideradas caras, né? As pessoas vão falar, que empresa cara, o preço está esticado. Mas aí entra aquela parte de não ouvir o que a manada está falando, não ouvir o que o analista está falando, não ouvir o que outras pessoas estão falando e confiar na sua análise. Pode ser que ela esteja cara. Por que ela está cara? Porque ela vale mais, porque ela tem uma expectativa maior no futuro, porque ela é uma boa empresa. Não estou dizendo para procurar empresas caras, estou dizendo para ignorar isso aí. O preço não é muito importante para quem vai ficar comprando sempre. Talvez você pague caro hoje, mas daqui a 2 anos o mercado já não está mais gostando tanto dela e você paga mais barato, enfim, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é os fundamentos. Não é difícil achar uma empresa excelente, uma empresa que tem vantagem competitiva, uma empresa que provavelmente não vai sair do mercado por qualquer besteira. Isso a gente consegue fazer. Agora, se está caro, se está barato, isso já é mais difícil e mesmo que a gente consiga fazer isso, vai fazer pouca diferença, porque a gente investe um pouquinho por mês, né? Então, isso faz diferença para quem investe muito dinheiro. Então, a primeira missão é encontrar essas empresas aí que são campeãs, são as melhores, são aquelas que você realmente gostaria de ser sócio delas. Agora, onde você vai encontrar essas informações? Como é que você vai saber essas coisas? Bom, a primeira coisa é que com o tempo você vai ganhando mais experiência, vai ficando melhor em achar esse tipo de coisa. Quanto mais você pesquisa ações, mais pesquisa empresas, melhor você vai ficando em encontrar bons negócios. Agora, o primeiro lugar é no RI da empresa. Não é no site de casa de análise, não é em site de análise fundamentalista, é no RI da empresa, porque lá você vai ter uma apresentação da empresa, o gestor vai estar te contando diretamente, provavelmente o CEO ou lá o diretor de RI. Então, se você vai no site lá de relações com investidores, você vai ter uma visão mais geral da empresa. Provavelmente eles vão te mostrar lá a vantagem competitiva, porque para eles é legal, eles querem mostrar isso aí, eles querem mostrar o quão boa é a empresa. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Então, você tem alguns sites que agregam dados, né, principalmente contábeis, de vários anos. O ideal é que você tenha dados de muitos anos, né? Quanto maior o histórico, melhor. Pelo menos 10 anos, mas às vezes mais que isso. Por quê?
que aí você percebe como é que a empresa está se desenvolvendo no longo prazo, né? Você olha para trás para imaginar o que vem pela frente. Claro que o que passou não garante, né, o futuro, mas é uma forma de você entender como a empresa se comporta. Por exemplo, você vê lá que uma empresa tem uma dívida um pouco alta, mas você olha o histórico da empresa e vê que ela faz 20 anos que ela trabalha com aquela dívida alta, então não é uma questão para você se preocupar, né? Ou sei lá, uma margem muito pequena, mas aí você vê que é um histórico da companhia é assim mesmo, ou que o próprio setor é assim mesmo. Então, é interessante que se você vai procurar um site para te ajudar com análise fundamentalista, vamos chamar assim, você tem um site que te dê um histórico longo, né? O autor do livro, o Fernando, ele recomenda a Baster.com, que é um lugar onde ele trabalha como moderador, inclusive, né? E é um site muito bom, eu uso esse site para fazer esse tipo de análise. Eu sei que muita gente não gosta por causa do fórum, né? O dono do site lá é meio rigoroso, meio chatão com algumas coisas, né? Um pouco ranzinza, talvez. Mas a gente aprende muita coisa lá e, principalmente, os dados de análise fundamentalista são muito bons, muito limpos, né? Eles até tiram lá os não recorrentes. Então, por exemplo, a empresa ganhou lá um benefício fiscal gigante que inchou o lucro dela. Eles tiram isso aí. Eu não conheço outros sites que fazem isso. Se vocês conhecerem, também pode deixar aqui nos comentários. Mas isso para mim é muito bom, porque isso limpa a análise. Então, esse negócio de ter o lucro descontado dos não recorrentes é muito interessante e eu só conheço isso lá. Mas enfim, você tem que encontrar um site auxiliar que se encaixe no que você gosta de ver. Tem vários por aí, né? Se vocês quiserem conversar sobre isso, deixa aqui no comentário aquele que você gosta, aquele que você usa. Mas isso é um auxiliar na sua análise. Eu ainda acho que o principal vai estar lá no site do RI, porque é ali que você tem o contato direto e a informação assim mais limpa, mais pura possível, direto da fonte. O que a gente quer aqui é que você aprenda a investir por conta. E não tem nada mais por conta, né? Nada mais independente do que você ir direto na empresa da qual você quer ser sócio. Então, eu sempre começo lá pelo site do RI, pelas apresentações que tem no site do RI da empresa. Mas vamos lá, como é que eu faço para montar essa carteira? Porque, veja, não é difícil a gente conseguir 15, 20, 30 empresas muito boas, 30 empresas campeãs para fazerem parte da nossa carteira. Mas é difícil fazer isso num curto período de tempo, né? Quem que tem tempo para ficar entrando em site de RI e encontrando um monte de empresa, né? A gente certamente não, porque a gente trabalha, a gente se dedica muito mais ao nosso trabalho do que aos investimentos, né? Se está ao contrário é porque está errado. A gente tem que se dedicar mais à nossa capacidade de gerar valor para a sociedade e de ganhar mais. Mas então vamos lá, como é que a gente faz? Bom, primeiro de tudo, o mais importante, é definir o quanto que você quer ter em ações, né? Então, por exemplo, eu quero ter 30% da minha carteira em ações. E veja, isso é o que você vai ter para sempre. A ideia é que isso se mantenha, né? Então, quando você tiver lá 5 milhões, você vai ter 30% de 5 milhões. Você vai ter 1,5 milhão em ações, né? Claro que isso aí está um pouco longe para a maioria, mas a ideia é que isso se mantenha. E conforme o tempo vai passando, você simplesmente vai lá enchendo a sua caixinha ali de 30% com ações, aquela outra caixinha de, sei lá, 30% de fundo imobiliário, aquela outra caixinha lá que você fez de 40% em renda fixa, vamos supor. Você vai enchendo as caixinhas, todas nas mesmas proporções, né? Sempre quando chegar o dia lá que você vai fazer o seu aporte, seu investimento, você escolhe aquele que está para trás do objetivo e vai enchendo a caixinha. Mas depois que você escolheu esse 30%, dentro dele você vai ter que escolher as ações que vão compor isso daí. Você pode escolher pesos diferentes para cada ação? Pode. Eu pessoalmente não faço isso, eu não gosto. Eu gosto de colocar tudo peso igual, até porque eu tento escolher só as melhores, então eu não tenho preferidas, né? Eu tenho lá o time que eu acho que é o melhor. Então, você simplesmente pega e começa a escolher ações para colocar dentro desse seu percentual. Agora, você não precisa fazer isso rapidinho. Vamos supor, no primeiro mês, você se esforça para conseguir uma. Você vai lá nas melhores, não economiza, não vai tentar achar oportunidade, coisa que só você está enxergando. Não, vai nas melhores. Aquela que dá muito lucro, aquela que não tem dívida, né? Porque a empresa não tem como quebrar sem dívida, então começa pelas mais óbvias, pelas mais fáceis. Se você conseguir escolher uma por mês, 2 por mês, em 1 ano você vai estar com a sua carteira mais ou menos montada, né? A mesma coisa vale para os fundos imobiliários também, né? Então, devagarzinho você vai montando. O que é importante? Respeitar aquele seu percentual de alocação. Você tem que ter 30% em ações, então sempre mantém 30% em ações. Agora, cada mês você coloca lá uma ação nova. Esse mês eu coloquei a Lojas Renner, porque você gostou muito da Lojas Renner, tá bom. Aí no outro mês,
Você colocou a Odontoprev, por exemplo. Você vai lá e já investe na Odontoprev, né? E vai até manter esse negócio aí nos 30%. Quando você se der conta, você está com a sua carteira montada. E assim, a gente nunca para de procurar, a gente nunca fecha os olhos. A gente está sempre ali, sempre olhando, sempre vendo o que tem. De repente, você já está lá com 20, com 30, mas você vê mais um interessante e fala, pô, eu vou estudar essa aqui. A diferença é que você não tem pressa, você não tem necessidade de ficar procurando, né? Então, por exemplo, eu que já tenho a minha carteira montada, se eu ver um negócio excelente, que eu acho que é muito bom, eu provavelmente vou pegar esse negócio, vou estudar e vou colocar na minha carteira. Agora, isso não significa que eu vou ficar loucamente procurando ações igual eu ficava lá no começo, né? Não tem necessidade disso. A gente pode ir bem devagar, não tem pressa, os aportes são pequenos, você deve estar começando pequeno, então não se preocupa muito com isso. Outra coisa, não precisa vender as outras coisas para comprar ações, né? Vamos supor que a sua carteira hoje seja só renda fixa, e aí você queria ter lá um percentual em ações. Não precisa pegar, vender a renda fixa e comprar ações, ou vender fundo imobiliário e comprar ações. Não faça isso. Você simplesmente pega o dinheiro novo. A gente balanceia a carteira sempre com dinheiro novo. Essa é a regra de ouro do buy and hold. Você nunca vende nada para rebalancear. Isso dá um prejuízo enorme no longo prazo. O que você faz? O dinheiro novo vai para aquele ativo que ficou mais para trás, né? O dinheiro dos dividendos, né? Lógico, o dinheiro que entrou ali, né, com os aluguéis, né? Então você pega esse dinheiro, junta tudo, junto com aquele dinheiro lá do seu salário que você vai investir e coloca em quem está para trás, mas sem vender nada. Bom, você já está com sua carteira montada, caminhando, você já está lá com o patrimônio crescendo, hoje você tem 10 mil, depois 30 mil, 100 mil, 1 milhão, enfim. E aí você tem a brilhante ideia, que não é tão brilhante assim, de comparar a sua carteira com o benchmarking. Esse é um dos maiores erros que o investidor amador faz, se comparar. Por exemplo, ele pega a carteira dele e quer comparar lá com o CDI, por exemplo, quer comparar com o Ibovespa, quer comparar com a Selic, ou com o IFIX, né, no caso dos fundos imobiliários. E, bom, por que isso é tão ruim? Simples, porque isso mexe com a gente. Ninguém quer perder do CDI, eu não quero perder do CDI, eu quero sempre ganhar. Agora, essa prática faz a gente comprar no topo e vender no fundo. Como assim? É simples, olha só. Você tá lá, tem um ano ótimo da bolsa, a bolsa subiu pra caramba e sua carteira tá ganhando do CDI, você tá super tranquilo, feliz da vida e tal. O que você faz? Você pega aquele seu percentual de 30% em ações que você tinha e fala assim, olha, eu vou até aumentar para 50%, porque a bolsa tá indo muito bem e olha que legal, né? Você aumenta e compra mais bolsa ali, né? Por outro lado, num período aí, 2 anos ruins, perdi pro CDI 2 vezes, tá difícil, nossa, eu acho que eu vou diminuir o meu percentual em ações, né? Isso o cara melhorzinho, o pior vende tudo, né? Mas vamos supor que você já é mais instruído, você fala assim, vou diminuir. Era 50%, eu vou colocar só 15% em ações. Aí você fica um tempão sem comprar ações ou vende as ações, né? Enfim. O que indiretamente é isso? Quando é que a sua carteira de ações bate o CDI? Na alta. Quando é que ela perde pro CDI? Na baixa. Então na alta você fica tentado a comprar mais, porque está dando tudo certo, e na baixa você fica tentado a vender ou comprar menos, porque está dando tudo errado. Então, comparar com benchmarking é sempre um erro assim grotesco, né? Não pode fazer isso aí, porque isso vai prejudicar a sua acumulação de patrimônio e vai te gerar uma insegurança muito grande. Você vai ficar duvidando da sua própria estratégia. Então, sempre foca em valor. Tudo que a gente falou aqui é para focar em valor, é para focar dentro da empresa, o que ela está fazendo, quanto é que ela vende, se os produtos dela são bons, se ela tem vantagens, sempre no valor, nunca no preço. O preço a gente vê o resultado disso lá no longo prazo, né, com 10, 15, 20 anos, você vai começar a ver que o preço vai realmente ter explodido, mas a gente não olha para ele. Passado isso, uma outra pergunta que pode aparecer é quando é que eu vendo as ações? Porque até agora eu só estou falando de comprar, né? Quando é que eu vendo as ações? Bom, primeiro, todos os grandes investidores, todo mundo que ficou rico, bilionário com ações, ele é um comprador, não um vendedor. Ele está sempre comprando e vendendo muito pouco ou nem vendendo. Então, vender ações sempre é um problema. Aliás, vender qualquer coisa, porque você vai pagar imposto. Você fala, mas até 20 mil não paga imposto. Mas uma hora seu patrimônio vai estar muito maior que 20 mil e você vai pagar imposto. Então, você vai pagar imposto, vai pagar spread, vai pagar corretagem e vai girar o seu patrimônio, que é um dos maiores inimigos aí, né, do nosso enriquecimento. Mas apesar disso, com todo o cuidado do mundo, eu consigo pensar em algumas razões que podem fazer a gente querer vender. Por exemplo, se os motivos que te levaram a comprar as ações eram falsos, você se baseou num negócio e não era verdade. Ou seja, você errou na hora de comprar. Isso pode acontecer. Por exemplo, você comprou ações da Cielo porque você acreditou que ela ganhava lá o rotativo do cartão de crédito, né? Então o juros do rotativo ia para a Cielo, por isso você comprou ela.
Não, né, essa premissa está errada, a Cielo não ganha, quem ganha isso aí é o banco, e aí depois você se dá conta disso e fala, putz, comprei pelo motivo errado e tal. Essa até pode ser uma questão, um motivo para você sair, mas tem que ter muito cuidado. Agora, o pior, aquele que mais atrapalha o investidor, é o famoso deteriorou os fundamentos, né? Ah, perdeu os fundamentos, agora eu preciso sair dessa empresa porque ela já não é mais o que ela era antes. Bom, de vez em quando, as empresas realmente vão perder os fundamentos. Mas assim, 90% das vezes, as empresas não perderam os fundamentos, elas estão passando por momentos difíceis. E é justamente o momento que você, sócio, devia enxergar que é um momento difícil e continuar comprando normalmente, porque aí o seu dinheiro compra muito mais ações, porque geralmente quando cai os fundamentos, né, a ação também cai. Então você poderia estar comprando muito mais, você poderia estar aproveitando, e muitas vezes a pessoa está o quê? Vendendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se realmente perder o fundamento, o certo é vender. A questão é a dificuldade que nós temos de entender se realmente perdeu o fundamento ou não. Pode ser que não tenha perdido o fundamento, pode ser que seja só um período ruim, né? E perda de fundamento não é um ano ruim, um trimestre ruim, tá, gente? São anos ruins, né? Uma empresa realmente, né, chegar ao ponto de falir, de criar dívida, de ter prejuízo, né? Enfim. Mas nesse ponto, o que eu quero que vocês mantenham em mente é o seguinte. Se você tem lá uma ação de uma empresa que custa R$1.000, né, que vale R$1.000, e essa empresa ela está meio complicada, vamos supor, ela está no meio difícil e você até acha que ela perdeu os fundamentos. Se você tiver certo e você vender, você poupou R$1.000, né? Porque pode ser que a empresa ia para o zero, né? Vamos supor, você estava totalmente certo, a empresa quebrou. Então você deixou de perder R$1.000. Agora, se você tiver errado, que é o mais provável, tá? A gente geralmente está errado em relação a isso, você não vai perder R$1.000, você vai perder 10 mil, 100 mil, porque é o tanto que a empresa vai se valorizar com o passar do tempo, né? Eu já dei outros exemplos aqui no canal, vou até deixar um link aqui para um outro vídeo. Você pega a empresa em momentos difíceis e vende, depois a empresa mostra que nem era tão difícil assim, ela explode para cima e dá 100.000%, né? Isso aconteceu com várias empresas. Aliás, todas as empresas que deram muito retorno, né, da ordem de 10 mil, 100.000%, né, aquelas que multiplicaram por um valor muito absurdo, elas passaram por momentos difíceis. Essa é a regra. As ações vão cair mais de 50% várias vezes, o lucro vai cair várias vezes. Mas se você não segurar, você nunca vai ver aquele resultado maravilhoso. Então, a ideia aqui é que você não seja um mão de alface, né? Não vá vender uma ação porque ela subiu 50%. Ah, lucrei, vou vender. Não faça isso, isso é loucura. Não vá vender uma ação porque ela caiu 50%. Ah, caiu, essa empresa vai cair mais e tal. Não faça isso, isso é loucura. É muito melhor você segurar uma empresa ruim do que você vender uma empresa boa. Mas assim, muito melhor. Não é nem a mesma ordem de grandeza. Tá? Se você segura uma empresa ruim, você perde 100% do seu investimento. Se você solta uma empresa boa, você vai perder 1000% do investimento, que é o que você vai deixar de ganhar. Então mantenham isso em mente. Vender é uma coisa que você não deve fazer. Às vezes eu até prefiro ir com a empresa até o zero mesmo, abraçado, porque veja, a gente está bem diversificado, a gente tem várias empresas, não tem problema. Uma ou outra vai dar errado mesmo, né? Então às vezes eu até prefiro isso do que correr o risco de sair de uma Raia Drogasil, sair de uma VEG, sair de uma Apple, sair de uma Amazon, né? Esse é o grande... E a gente tem que ter medo disso. E não medo de ficar numa empresa que vai a zero. Isso vai acontecer de vez em quando. A gente se esforça para não acontecer, a gente compra empresas boas, resilientes e tal, mas de vez em quando vai acontecer. E não pense que em momentos de queda vai ser só a cotação lá que vai cair e você vai ver as suas ações caindo ali, não. É tudo ao mesmo tempo. Então a sua carteira vai cair 50%, as notícias vão ser as piores possíveis, o mundo vai acabar, o dólar vai acabar, enfim, a bolsa vai acabar, todo mundo que tem dinheiro em bolsa vai perder tudo, vai tudo virar pó. Vai estar assim uma coisa extremamente tenebrosa. É assim que é um cenário de queda. Não é só os numerinhos ali, não. É tudo um pânico. Ah, e o pior, na rodinha de amigos lá do trabalho, todo mundo já vendeu, todo mundo tá líquido, todo mundo é inteligente, e você é o único trouxa que tá lá, comprado ainda nas ações, né, segurando elas embaixo e tal. Então, a gente tem que se acostumar a estar fora da manada, tá? Isso é muito difícil. Errar sozinho é a coisa mais difícil. Mas as chances são que se você se mantiver firme na sua estratégia, você vai acertar sozinho. Acho que a gente pode encerrar essa parte de ações aqui concluindo com o seguinte, o que é o mais importante? O mais importante é que as ações não são papéis, não são tickets de loteria, não são tickers, não são letras e números. Elas são pedaços de empresas. Quando você acerta o seu mindset para entender que você está comprando um pedaço de um negócio, isso já melhora muito o seu desempenho
de longo prazo, né? Você compra um negócio e você não fica vendo amanhã se o preço dele subiu ou desceu. Você quer ver o resultado. Você compra lá um apartamento de aluguel, você não quer saber se amanhã estão pagando menos do que você comprou ou mais. Você quer saber de ganhar lá os aluguéis e de deixar o imóvel lá com valor e tal. Então é isso que a gente tem que focar na hora que a gente vai comprar ações. Eu acho que essa é a lição mais importante de toda essa parte aqui das ações. E se eu pudesse escolher um outro conceito para enfiar na cabeça de vocês, seria que o buy and hold não tem prazo. Você não tem fim o buy and hold. Você está comprando e você vai continuar comprando a vida inteira. O Warren Buffett está lá com 92 anos, ele ainda é um comprador de ações. Todo ano ele compra mais, né? O Charlie Munger, lá, que é o sócio dele, tem 99 anos. Ele ainda é um comprador líquido. Ele está todo ano comprando ações. Por quê? Porque é assim que faz buy and hold. A parte de vender não é necessária, a parte de vender geralmente só vai gerar prejuízo, né? Ah, mas para que eu vou juntar esse monte de patrimônio, não sei o quê? Primeiro, você vai viver, né? No futuro, você vai viver dos frutos desse patrimônio. E também, não é proibido vender para você usufruir, né? Afinal, o dinheiro é seu, tá lá, é para ser usado. O que é proibido é vender achando que é oportunidade, achando que vai ganhar mais se trocar daqui para lá, né? Ah, vou trocar essa ação por essa ação. Isso é que não pode fazer, isso é que é proibido, né? Agora, lógico, vender para curtir o seu patrimônio não tem problema. Quando você acumular um patrimônio grande, nada impede de você tirar um pouquinho para fazer uma viagem, para comprar uma casa na praia, enfim, para fazer o que você quiser. E a pergunta que eu queria deixar, tanto para você iniciante quanto para você mais avançado, é quantas ações você já encontrou e quanto tempo demorou para você encontrar essas ações. Eu até queria essa resposta para mostrar para o pessoal mais novo quanto tempo a gente demora para montar uma carteira. Eu, pessoalmente, demorei mais ou menos 1 ano para montar lá o começo, mas até hoje, de vez em quando, entra um ativo novo. Todo ano eu coloco pelo menos alguma coisa nova, né? Geralmente, não é todo ano, mas a maioria dos anos, eu acabo colocando alguma coisinha nova ali. Eu queria saber de vocês, quantas ações vocês já encontraram e quanto tempo demorou, ou tem demorado, para você encontrar essas ações. E você, iniciante, qual é o maior obstáculo, qual é o maior desafio que você tem encontrado para achar essas ações aí para comporem a sua carteira? No próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos no exterior, bem pouquinho mesmo, tá? Como vocês sabem, esse guia é baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizobuti, a quem eu agradeço muito. E esse próximo capítulo não está no livro, então é uma coisa que eu vou colocar mais só para poder dar uma pincelada sobre o que é o investimento no exterior, como é que a gente pode fazer, né? Mas então, nós nos vemos semana que vem. Até lá!